Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui para o canal e aproveitando o mês da independência, vamos continuar falando de Brasil. Então me deixa já começar te fazendo uma pergunta. O que te faz ser brasileiro? Sério, se colocasse você e outras pessoas de nacionalidades diferentes, como saberiam que você é do Brasil? E não venha me falar sobre o local de nascimento, tá? Estou perguntando sobre nossas características que nos fazem parte da mesma nação. Seria a língua. Mas aí você pode perceber que Guiné-Bissau, Angola, Portugal também falam o mesmo idioma. Talvez a cor, a estatura, o jeito de andar, de olhar, sei lá, a música, né? Nosso samba, o funk, o forró. Você sabia que desde a independência do Brasil, que vários pensadores, intelectuais, artistas, governos, discutem e escolhem símbolos para representar a nossa brasilidade? Nesse vídeo, nós vamos descobrir qual é e como foi construída a nossa identidade nacional, que é o que te faz brasileiro. O Brasil passou muito tempo como se fosse um amontoado de pessoas agrupadas em províncias, né, sem qualquer sentimento de unidade. Era como se a província fosse o seu próprio país, a sua nação. O sentimento de pertencimento ele era mais local do que nacional. Depois da independência é que começa uma discussão sobre o que é ser brasileiro, né? Agora, com o país independente, era preciso buscar uma identidade para o povo. Porque o que nós tínhamos de referência era tudo meio que importado da Europa, mais especificamente de Portugal, né? E a imagem que nós estávamos buscando deveria representar a nossa cultura, nossos próprios valores, né? Nosso jeito, nossas características. Nesse primeiro momento, no governo de Dom Pedro II, buscou-se nas tradições, na religião, na natureza, em elementos que remetessem à nossa paisagem, né, para construir uma imagem ideal. A partir daí, coube ao indígena representar essa identidade nacional. A valorização do indígena tornou-se um projeto oficial. Na base desse projeto, o romantismo ele foi fundamental. O romantismo, vocês sabem que é um gênero literário e artístico que tem como uma das principais características o sentimento nacionalista. Então a história do país deveria trazer a figura de um indígena heróico, né, imerso em uma paisagem paradisíaca. O Último Tamoio, né, é um exemplo dessa imagem que se tentou emplacar no Brasil. Para fazer esse papel de herói nacional, nós tínhamos três figuras, né, que foram responsáveis pela nossa etnia. Então tínhamos o branco, o negro e o indígena. Após a independência, se colocássemos o branco como herói nacional, o nosso sentimento nacionalista cairia abaixo de zero, né? Porque o homem branco estava muito ligado à figura do colonizador. E a ideia era se desvincular de vez do homem branco europeu. Já o negro estava ligado à nossa base econômica. Afinal, a mão de obra no Brasil ainda era escrava e muitos escritores intelectuais, né, da época compactuavam com os escravocratas. Então, não fazia muito sentido elevar o negro à condição de herói. Então, dentro dessa nossa literatura romântica, coube ao indígena o papel de herói nacional. Mas para chegar mais próximo, né, do que conhecemos hoje do Brasil, nós vamos remontar à Era Vargas, lá nos anos de 1930, porque uma das principais ações de Vargas no governo foi reforçar, né, alguns símbolos que foram se associando à nossa identidade. Por exemplo, Vargas era um populista, né, muito ligado às classes populares. Então, nesse contexto, a feijoada ela tornou-se uma espécie de prato oficial, já que tinha fortes ligações com as camadas mais populares. Existia também uma simbologia, né, por conta das cores dos ingredientes. O arroz e o feijão representavam a mistura de brancos e pretos, o verde da couve e o amarelo da farofa lembravam a bandeira nacional. Ainda temos a mulher morena, que simbolizava a nossa miscigenação, né, o que deu origem ao povo brasileiro. E por ser muito popular, o futebol também foi elevado ao status de esporte nacional. E de lá para cá, né, tem se tornado uma espécie de religião para os brasileiros. Então olha só, na comida, né, a figura feminina, na mulher morena e também no esporte. Tá faltando, sabe o quê? A música.
Na música, o samba, né, que era criminalizado até os anos de 1920, tornou-se um ritmo genuinamente brasileiro. O governo passa a utilizar a música para moldar a ideia de ordem e pintar também os valores do trabalho nas pessoas. Olha só um exemplo. Você já deve ter ouvido a palavra malandro em alguma expressão. Pois é, ela foi criada e consolidada durante o governo Vargas. O malandro era aquela pessoa que não gosta ou não gostava de trabalhar, né? E muito mais do que isso, era o famoso esperto, que criava diversas estratégias para fugir do controle do patrão ou do trabalho mesmo. Então, muitas músicas enalteciam a figura do malandro. Isso não era legal para o governo, né? E existia um controle que censurava as músicas que eram produzidas. Muitas obras sofriam intervenções e acabavam perdendo totalmente o sentido, né? Ou o governo dava um outro sentido para as músicas, para assim atender a sua agenda cultural. Essa música aqui chama-se O Bonde São Januário, de Wilson Batista e Ataúfo Alves. São Januário é um bairro, né, do Rio de Janeiro, onde Getúlio Vargas fazia seus comícios. Então, a música ela ironizava as pessoas que participavam dos eventos do presidente. Mas quando foi para ser gravada, a censura acabou alterando a letra, deixando ela mais pró-governo. Olha só, vou ler aqui para vocês. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Que bonitinha, né? Mas antes da censura, a música era assim, ó. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um sócio otário. Sou eu que vou trabalhar. Olha como era mais legal. Vargas acabou com a música, transformou ela numa espécie de jingle de campanha. Bom, vocês perceberam que nunca foi tarefa fácil estabelecer uma identidade para o povo brasileiro, porque somos frutos da diversidade. Não temos uma única cor, não temos uma única origem, e até a nossa língua ela é falada de formas e sotaques diferentes em todo o canto do país. Nossas músicas e tradições religiosas são variadas, né, e dependem do espaço em que estão inseridas. Logo, podemos dizer que o que é igual e constante no Brasil são exatamente as nossas diferenças. A nossa identidade nacional, a nossa brasilidade é a própria diversidade. Diversidade de etnias, de povos, de sons, de cores, de religiões, de danças, de sotaques. Enfim, essa é a nossa característica, o multiculturalismo, a diversidade cultural. Então, voltando ao nosso questionamento inicial de como identificar um brasileiro, é simples. O brasileiro é único, é diferente de todo mundo, ainda que tenha em si um pedacinho do mundo todo. Eu amo esse lugar.